Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Tá. Leandro, professor de espanhol. A gente vai trabalhar aqui uma aula para as turmas de segundo ano do Colégio do Aloísio. Essa aula está sendo gravada agora no aula que eu estou dando para os segundos anos C e D, mas ela vai servir também para os alunos do segundo A e B da manhã, que porventura tenham faltado a aula, e para os alunos de ontem do segundo F, que por um erro de comunicação não aconteceu a aula, tá certo? A nossa aula de hoje ela vai ser em cima de um texto do escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, que é um dos grandes nomes da literatura em língua espanhola, é um dos grandes nomes da literatura especificamente uruguaia. O Eduardo Galeano está para o Uruguai, assim como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, estão para a literatura brasileira. É impossível se falar literatura em língua espanhola no Uruguai sem pensar no Eduardo Galeano, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com a imagem então, né, do texto e, logo em seguida aparecem as questões. Deixa eu aparecer aqui. Tá. Aqui, segundo ano. Só aparecer aqui. Abrir aqui porque para vocês ele aparece diferente. Ok, é esse o texto aqui, ó, que chama La Caça de las Palavras, certo? A aula de hoje vai ser exatamente em cima da leitura, da interpretação, da análise, tanto na perspectiva de sentido como na perspectiva gramatical desse texto aí. O texto tem como título La Caça de las Palavras, que numa tradução bem direta significa a casa das palavras. Aí diz assim: a la caça de las palabras, sonhou Helena Bilagra, acudiam os poetas. As palavras, guardadas em berros frascos de cristal, esperavam a los poetas e se lhes ofereciam, loucas de ganas de ser elegidas. Eles rogavam aos poetas que las miraram, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Os poetas abriam os frascos, probavam palavras com o dedo, e então se relamiam ou frunciam o nariz. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam e também buscavam palavras que conheciam e haviam perdido. Em la casa de las palavras, havia uma mesa de los colores. Em grandes fuentes se ofereciam os colores e cada poeta se servia do color que lhe hacía falta. Amarillo limão, o amarillo sol, azul del mar, o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Ok? Como eu havia dito, esse é um texto do escritor chamado Eduardo Galeano, certo? E servirá de base aqui de sustentação para o exercício que vocês irão responder daqui a pouco. Não sei se vocês notaram, mas em algumas palavras do texto estão grifadas. Ó, caça, palavras, poetas, frascos, ganas, nariz, dedo, mesa, flores, fuentes e falta, certo? Por que eu grifei estas palavras? É exatamente para a gente lembrar, né, porque é tema da aula de hoje também, uma categoria gramatical, uma classe gramatical chamada de los artículos. São os artigos, que assim como em português, assim como em espanhol e assim como em outras línguas, eles acompanham os substantivos. En espanhol, os artículos são definidos ou determinantes, indefinidos ou indeterminantes. El, la, los o las, un, una, unos o unas. Com os exemplos, os artículos são palavras que sirvem para que se acompanhem os substantivos, el árbol, la escalera, el avião, la camisa. Ou seja,
Os artigos são as palavras que acompanham os substantivos. Ainda tem uma outra função. Eles identificam o gênero das palavras, certo? Então, assim, veja que aí há 4 palavras, 2 palavras que são palavras masculinas e 2 palavras que são palavras femininas. E isso fica muito claro quando você usa o artigo, ó. Você vê el árbol, né? Seria, em português, a árvore. Que em português, a palavra árvore é feminina, mas em espanhol ela é masculina, el árbol, ok? Escaleira é escada, la escaleira. El avión, o avião, la camisa, a camisa. Então, dessas 4 palavras que vocês conseguem ver nesta imagem, apenas uma delas vai haver uma diferença de gênero. Isso vai ser muito recorrente, né? Quando você estiver lendo o texto em espanhol. Você vai perceber que tem palavra, que nem a palavra viagem. Em português, ela é feminina, a viagem. Quando você lê um texto em espanhol, ela é masculina, el viaje, né? Ele, com um artigo ele. Não tem um artigo lo, viu, pessoal? Não é lo viaje, não é lo libro, não. É el libro, né? El viaje, el teléfono, ok? Ó. Então, assim, reforçando. Assim como em português, os artigos, eles servem para identificar o gênero das palavras. O que é o gênero da palavra? Essa a palavra é uma palavra masculina, é uma palavra feminina, certo? E a palavra não está no masculino, nem está no feminino. É isso, né? Ela é. A palavra é masculina ou ela é feminina, ok? Aí só mais alguns exemplos. Veja aqui. Eu coloquei aqui um exemplo para cada artigo. Veja aí, ó. El artículo. Indefinidos. Un libro. Es un artículo masculino singular. Unos libros. Um artículo masculino plural. Una casa. Um artículo feminino singular. Unas casas. Um artículo feminino plural. Entonces, hay la flexión de número. Un libro, unos libros, una casa, unas casas. Do mesmo modo com os definidos aí, ó. El teatro, los teatros. La película, las películas. Ok? Se a palavra é masculina, artigo el, o artigo un. Se a palavra é feminino, artigo la, o artigo una e suas flexões de plural. Un, unos, una, unas, el, los, la, las. Desculpe, pessoal. Eu tô meio gripado aqui, peraí. Desculpem. Tranquilo? Então, assim, por que eu estou relembrando esse tópico aqui? Porque algumas questões do exercício, eu vou já compartilhar com vocês, elas vão tratar exatamente desse tema. Veja aqui que antes de palavra, de caça tem lá. Antes de palavras tem las. Antes de poetas tem los. E assim por diante. Ok? Então vamos só tentar entender o texto aqui, ó. Vamos tentar fazer uma tradução aqui bem rápida sobre do texto. A la casa de las palabras, sonhou Helena Villagra, acudiam los poetas. O que é que a primeira frase está me dizendo? Que os poetas eram acudidos, eram recebidos numa tal casa de palavras. Certo? Então, todo o texto, ele se constrói a partir de um sonho, de uma personagem chamada Helena Villagra, que ela imaginou, né, que poderia, né, de uma maneira lúdica, de uma maneira fantástica, que poderia haver uma casa onde as palavras viviam, onde as palavras eram depositadas, onde as palavras moravam, ok? Ó? É o que está sendo dito aí. A la casa de las palabras, sonhou Helena Villagra, acudiam os poetas. Las palabras, guardadas em viejos frascos de cristal, esperavam a los poetas e se les ofereciam
loucas de ganas de ser elegidas. Ou seja, as palavras ficavam guardadas em vivos frascos de cristal, em velhos potes, em velhos frascos de vidro de cristal. E elas estavam lá esperando pelos poetas que ficavam se oferecendo para serem escolhidas. Qual é a analogia, qual é a simbologia que há aí? Não é? Porque qualquer atividade que pressupõe a produção de um texto, seja ele um poema, como é o caso do texto, que fala dos poetas, seja ele uma produção de uma redação que vocês fazem na escola, seja, por exemplo, a produção de uma notícia no jornal, seja uma notícia escrita, uma notícia falada, toda vida que você está produzindo um texto, você está escolhendo palavras, né? A dinâmica, o processo de construção da linguagem, né, de frases, ele se dá exatamente dessa escolha que você faz de palavras para escrever um texto. Então, o Eduardo Galeano fez essa brincadeira aí, não é? Que quando ele ia escrever um poema, ele ia numa tal casa de palavras, onde haviam palavras que ficavam guardadinhas dentro de potes, e o poeta ia lá escolhê-las, bem como elas estavam loucas para serem escolhidas, tá certo? Cadê? Onde é que eu estava? Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Aí veja aí que o texto ele aprofunda um pouco mais. Ele diz que as palavras que estavam guardadas dentro desses potes de cristal, elas tinham um aspecto visual, né? Porque os poetas las miraram, os poetas viam as palavras. Las olieram, os poetas cheiravam as palavras. Então, poetas, as palavras elas tinham um odor, um perfume, um cheiro, que elas tocaram. Elas tinham uma textura, né? Elas eram tocadas, que elas lamieram. Eles lambiam, as palavras tinham gosto. Então, você vê que o texto atribui às palavras aí 4 sensações, não é? 4 percepções sensoriais. Elas eram vistas, lá miraram, elas olieram, eles a cheiravam, que elas tocaram, né? Eles tocavam, né? Assim, elas tinham uma consistência, né? Que era pelo tato, assim como elas tinham que era percebido pelo olfato, tinha uma aparência que era percebida pela visão, e por fim elas tinham sabor, porque os poetas lá lamieram, eles lambiam as palavras, ok? Ó? Aí ele continua. Os poetas abriam os frascos, probavam palavras com el dedo, e então se relamiam ou frunciam a nariz. Então, chegava um momento, quando o poeta se deparava com aquela palavra que ele queria escrever, que ele queria utilizar, ele abria lá o frasco, potinho, olhava, né, sentia ali o cheiro, lambia, aí ele ou lambia novamente, ó, relambia, ou fruncia, fazia uma careta, né? Não sei se vocês já passaram por isso, claro que não nesse sentido aí tão metafórico, de estar lambendo uma palavra. Mas às vezes você está escrevendo uma redação, está escrevendo um texto, aí você às vezes escreve uma frase, aí tem 2, 3 palavras ali que você olha aí faz uma caretinha assim de não, né? Essa palavra não está legal, né? Aí você fica, pesquisa, relê, pede a ajuda de alguém, né? Até que você tem uma luz, encontra uma palavra que estava esquecida na sua mente. Então é mais ou menos nesse processo de produção escrita que o texto deve estar fazendo aí uma analogia, né? E você está escolhendo as palavras e você gostar de umas e não gostar, ok? Ó. Aí ele continua, ó. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam, e também buscavam palavras que conheciam e haviam perdido. Ou seja, os poetas, né, assim como qualquer pessoa que está escrevendo, você escreve a maior parte dos seus textos com palavras que você conhece, com palavras que você domina, fazem parte do seu estilo. Mas de vez em quando você pesquisa uma palavra para não repetir, ou lembra de uma palavra que você ouviu alguém falar, certo?
É por isso que ele fala assim, que eles buscavam palavras que não conheciam e também palavras que conheciam e tinham perdido, ok? Aí chega um momento do texto em que ele muda completamente, ele sai dessa percepção sensitiva da palavra, de pegar, de tocar, de cheirar, de lamber, e vai agora para as cores, como se ele fosse pintar, né, as palavras. Aí ela continua aqui, ó, perdão. E na casa de las palavras havia uma mesa de los colores. Você já viu a mesa de cores. Em grandes fuentes se ofereciam os colores e cada poeta se servia del color que lhe hacía falta. Amarillo limón, amarillo sol, azul de mar ou de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Então, assim, além das palavras, na casa das palavras havia uma mesa de cores, umas fontes onde caíam, derramavam-se cores, e os poetas escolhiam. Podia ser um amarelo limão, um amarelo sol. O amarelo limão vai muito tipo assim, o verde limão, né? O azul do mar, ou o azul de humo, que é o azul mais acinzentado, o rojo lacre, que é um vermelho bem escuro, o rojo sangre, né, que é o vermelho mais próximo da cor de sangue, e o rojo vino, que é aquele vermelho mais bordeaux, né, mais próximo do vinho, ok? Então, assim, a partir da leitura desse texto, da interpretação desse texto, você tem aqui algumas questões para serem respondidas. Mas você vai responder aqui, é seu nome, é óbvio, né? Digita o seu nome aqui completo, diz a turma que você pertence, se é o segundo C ou D ou E, né? Responde. A primeira questão, o enunciado está em português, que pergunta o seguinte: você acabou de ler um texto de Eduardo Galeano. Das alternativas abaixo, duas estão corretas. Marque-as. Veja que aqui você vai marcar duas alternativas corretas. Aqui, ó. Você pode marcar 3 ou 2 ou 1, mas aqui só vai ser duas, certo? Aí na questão 2, 3, 4 e 5, as questões são muito parecidas, as palavras que aparecem são as mesmas, mas atente. Tem aqui um universo de 14, 13, 14 palavras, não sei ao certo quantas são, mas tem 13 a 14 palavras, tá aqui, ó. Poetas, cristal, colores, mesa, fuentes, gana, nariz, dedo, palavras, frascos, falta e caça, color. Você vai marcar aqui, na questão 2, aquelas palavras que são masculinas e que estão no singular. Como é que eu sei que uma palavra é masculina e está no singular? Se eu puder utilizar o artigo ele ou o artigo é isso? Tipo aqui, ó, el dedo. É uma masculina singular. Aí você vai procurar as outras, certo? Você vai fazer a mesma coisa com as que procuram nas masculinas que estão no plural. Aí depois você vai procurar as femininas que estão no singular. Aí depois você procura as femininas que estão no plural. E por fim, você tem aqui uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. El humo, la nariz, la mesa, el color, el dedo, las fuentes, los frascos, la sangre. Aí você vai dizer se essas palavras em português e em espanhol, elas pertencem ao mesmo gênero. El humo. Aí você não sabe o que é el humo. Aí você pode pesquisar, ó, no Google Tradutor. Aí você vai ver que fumo é fumaça. Ó, você bota aqui no Google Tradutor e vai ver que fumo é fumaça. Ó, fumaça. Outra dica também para você pesquisar. Você escreve a palavra aqui, ó, e procura no Google Imagens. El humo. Ó, tá vendo que aparece muita imagem de fumaça. Ó, humo. Fumaças. Certo? Ó, el humo. Então, assim, aí você vai ver. Em espanhol, el humo é singular, el humo. Mas em português é a fumaça. Então você marca aqui, ó, gênero diferente em português. Na nariz, aí pronto, aí você vai, para cada palavrinha dessa, você vai marcar, certo? Você vai responder, você pode acertar até 13, né? Você tem 13 pontos aqui. Aí no finalzinho, gera uma notinha.
tá ok? Eu vou mandar aqui o link da atividade para vocês aqui no chat. Vou parar aqui a apresentação, porque já deu. Pronto. Tá aí, ó. Você vai clicar aí nesse link, certo? Que aparece aí. Quando você clicar no link, vai abrir as questões. Você responde no próprio telefone celular. Respondeu, entregou. Aí é a frequência de vocês de hoje, é a participação de hoje. Tá certo? Eu vou ficar aqui online esperando. Conforme os alunos forem entregando, aí eu vou, né? Eu falo com você e você vai saindo. Mas só pode sair quando entregar, tá ok? Tente fazer aí.